Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. É o último livro da Bíblia. A paz do Senhor para você que está em casa. Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a Deus, primeiramente. Agradecer essa direção tão maravilhosa, né? Mais uma vez quero parabenizar a organização, né, do encontro de casais, que foi uma bênção. Eu falei assim, eu não vou agradecer pelo Zap, né? Vou deixar para agradecer quando estiver lá na igreja. Que Deus abençoe, né? Desde a direção, que está na direção do nosso diácono Antônio, diácono Ziniali. Agradecer também, né, os jovens que estiveram lá para nos abençoar, né? Nossa irmã Creu, né? Deus te abençoe, irmã Creu, a nossa irmã ali, a Conceição. Que Deus te abençoe. Quero dizer que Wesley falando que está rouco, agora eu que estou rouco. Deus te abençoe, irmãos. Quer dizer que meus convidados que foram à festa lá elogiaram muito, né? Eles disseram que eles tinham ido em vários encontros de casais. Qualquer encontro que eles são chamados, eles participam, né? Ele falou que esse foi diferente, puderam entender o que a respeito, né, de casar, né? Eles puderam entender porque os encontros que eles foram encontros assim com muita gente e muito falatório. Então é difícil você assim, entender alguma coisa, né? Então ele falou assim é gostoso, sabe? Um número pequeno, mas foi bem explanado, bem feito, tudo bem organizado. Que Deus abençoe, né, essa equipe maravilhosa, abençoe a igreja, né, os pastores, né, estavam lá alegres. Como foi profetizado, que o Romo vai casar agora esse ano. Vai casar esse ano. Os 2 filhos vão casar. Que bênção, hein? Com quem será? Com quem será? Quem será? Ai. Gente, vamos lá a palavra. Tem até meia-noite para pregar, amém? Vocês estão disponíveis para ouvir? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Eis que estou à porta e... Eis que estou à porta e... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler todos juntos esse versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por esta linda, poderosa palavra do Senhor. Que ela veio direto, Senhor Deus, às nossas necessidades, ao nosso coração, que por muitas vezes estão fechados para ela. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender, a entender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos. Amém. Você pode sentar dando glória a Deus? Glória a Deus! Que Deus abençoe a amada igreja. Louvado seja Deus. Aqui em Apocalipse, né, nós tínhamos um grupo familiar ali no São Roque, e naquela reunião tinha muitos ímpios. É uma reunião que tinha, né, um número de pessoas, era quase 10 pessoas tinha no nosso grupo, né, aqui no São Roque, perto da minha casa. Então, naquele grupo tinha muitas pessoas, né, com problema de alcoolismo, né, com problema de tabagismo, né, e dependência químicos, né, são pessoas bem mesmo
precisava de libertação, né? E quando falava assim, vamos ler o livro de Apocalipse, né? Era até muito engraçado, a pastora está aqui, está até rindo. Muitos diziam assim, eu tenho até medo de ler o livro de Apocalipse, eu não gosto nem de falar sobre o Apocalipse, né? Aí o Espírito Santo me trouxe a memória, né? Que muitas pessoas, né, se sentem assim. Poxa, vou ler o livro de Apocalipse, o que tem ali? Tem tanta coisa, né, cara? É o cavalo branco, cavalo preto, não sei o que, mas aí o pessoal cria, né, uma imagem tão grande, né, a respeito do livro de Apocalipse, né, mas fique tranquilo. Você pode ler tranquilo o livro de Apocalipse, sem medo nenhum, louvado seja Deus. Aqui nessa mensagem nós vemos que há o agir do Senhor Jesus, né? Ele olha para uma igreja e vê que naquela igreja existiam alguns probleminhas a ser resolvidos, né? E Jesus, então, ele se levanta do trono e olha e diz assim, João, levanta, João. O João, imagine João levantando, né? Então, Jesus, então, ele inspira João a escrever esta carta e manda para essa igreja chamada Laodiceia. Porque essa igreja estava vivendo um momento de alguns problemas que tinham que ser resolvidos. Talvez eles pensavam assim, né? Nós temos tudo, nós não precisamos de nada, até mesmo de Jesus, né? É assim que muitas pessoas às vezes se comportam. Quando está tudo bem, quando está tudo light, né? Tudo funcionando bem, então as pessoas pensam o quê? Não, eu não preciso disso, não preciso daquilo, e nem mesmo de Jesus. Não preciso nem ir à igreja, porque está tudo indo bem, né? Quem já ouviu isso? Não é assim? Então a igreja ela estava com esse problema, achando que não tinha, que não dependia mais de Jesus, né? Louvado seja Deus. Então Jesus aqui ele inspira o João para que envie essa carta a essa igreja, que precisava muito de transformação, precisava de reconhecer os seus erros, os seus pecados. Louvado seja Deus, né? E essa passagem, né, aqui já no final dessa carta, né, que entra aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, pelo qual nós começamos a ler, é nesse versículo aqui que nós vamos começar a falar um pouco a respeito disso, né? Ele fala um pouco e nos chama também a nossa atenção, para que nós possamos prestar um pouco atenção sobre as nossas decisões, porque aquela igreja tinha que tomar algumas decisões, precisava sim, e me faz muito, assim, me desperta muito a entender que todo dia, né, nós tomamos uma decisão. Quando Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, ele está falando dele mesmo. A porta representa o nosso coração. Então, para que essa porta seja aberta, né, depende de nós, depende da nossa decisão. Porque todos nós temos um poder na mão, de abrir ou não abrir, de deixar entrar alguém ou não, não é assim? E todo dia nós tomamos a decisão na nossa vida, amém? Nós temos aqui um grupo, né, familiar, eu gosto muito desse grupo, né, lá do Felicidade, do condomínio. Se nós olharmos para onde eles moram, né, praticamente ali no centro, mas se torna longe de tudo, né, por causa da condução, né, ônibus, por causa de Uber também chegar lá, né, tem esses problemas, essas situações. Então, mas esses irmãos que estão aqui na igreja hoje, do condomínio de Felicidade, eles tomaram a decisão de estar na igreja, né? Eles poderiam muito bem tomar uma decisão de ir para outro lugar, de repente ficar em casa, ver o Luciano Huck, né? Eles poderiam decidir fazer qualquer coisa na vida, mas eles decidiram vir para a igreja, né? Vir para a igreja para poder adorar o Senhor, não para me ver o pastor, mas para adorar o Senhor. Eles reconheceram a sua necessidade, que a sua vida, né, precisa da presença do Senhor. Então, vai ser lá que eu vou buscar o Senhor, é lá que eu vou adorar, né? É lá que eu vou me derramar, é lá que eu vou cantar louvores, adorar esse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, né? E assim foi com cada um de vocês, né? Vocês decidiram vir à igreja, né? Vocês decidiram escolher a roupa no armário, vocês decidiram, uns pagaram o Uber, outros vieram a pé, né? Mesmo com tanta coisa acontecendo, mas vocês decidiram estar na igreja. Poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês decidiram estar aqui. Então,
A decisão na nossa vida que nós tomamos todos os dias, tanto ela pode ser boa, como ela pode trazer prejuízo na nossa vida, amém? E quando essa carta é endereçada a esta igreja, eles também tinham que tomar uma decisão, ser dependente do Senhor ou não, né? Ser dependente do Senhor, mas eu acredito que esta decisão de abrir a porta do coração é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. De todas as outras, pastor, de todas as outras decisões, seja para a faculdade, seja para arrumar um emprego, seja por qualquer coisa, ter um filho, mas eu acho que esta decisão de você abrir a porta do teu coração para Jesus é a mais importante que um indivíduo tem que tomar. É a mais importante. Você não tem que pensar em outra coisa. É somente pensar nessa decisão. Se eu vou abrir a porta do coração para Jesus ou não. Louvado seja Deus. Então, Jesus aqui, ele bate na porta do coração. Não como assim, um visitante, né, sem teto, né? Jesus vai bater a porta do meu coração, um visitante sem teto. Geralmente, quando alguém bate na tua porta, você vai pensar, o que essa pessoa está querendo na minha casa, né? Sempre para pedir alguma coisa. Mas ele não bate na porta do coração como um homem sem teto, que busca alguma coisa, um refúgio. Não, mas Jesus, ele bate como dono da casa. E quando ele bate como dono da casa, ele espera que alguém atenda, ele espera que alguém abra esta porta para o Senhor, para que ele possa entrar, para que ele possa fazer morada, para que ele possa abençoar a tua casa, a sua vida, a sua família, porque a única intenção de Jesus, querido, aprenda isso, é abençoar o ser humano, é livrar o ser humano, é sustentar o ser humano na presença dele. A única intenção de Jesus com esta visita, ter comunhão com você. Por isso que quando a palavra diz que se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele e cearei, ele está dizendo assim, eu quero entrar nesta casa, eu quero fazer morada nesta casa, eu quero ceiar com esta família, eu quero mudar a história dessa família, eu quero habitar nesta casa. Louvado seja Deus. Uma certa vez eu estava na minha varanda pensando nessa mensagem, e eu falei assim, Senhor, quando o Senhor esteve à porta do meu coração, ele falou assim, desde quando você aceitou Jesus, eu estava à porta, você abriu, eu entrei, mas antes disso, a porta estava fechada, e quem está por lá de fora deseja alguma coisa, e quem está pelo lado de fora, ele ouve alguma coisa. Eu falei assim, mas Senhor, eu conversando com o Espírito Santo, ele falou assim, todas as vezes, todos esses anos que você ficou longe de mim, que o teu coração estava longe de mim, eu presenciei, contemplei, eu vi tudo que se passava pelo lado de dentro. Aí eu falei, Espírito Santo, mas como assim? Todas as palavras que você falou para alguém, que serviu de maldição, todas as brigas, todas as depressões, toda a tristeza, toda a briga, tudo aquilo que estava dentro de você, eu estava por lá de fora, batendo, querendo entrar para resolver essa situação, mas eu fiquei muito tempo pelo lado de fora e contemplei tudo o que estava acontecendo pelo lado de dentro. Querido, eu não sei o que está acontecendo pelo lado de dentro da sua vida, mas Jesus está às portas batendo, querendo entrar, querendo resolver, querendo participar, querendo trazer soluções para o que está ali dentro. Talvez um momento de depressão, de tristeza, de brigas. No encontro de casais falou muito isso. Eu não devo largar a mão da minha esposa, minha mão com a dela tem que envelhecer junto. Nós temos que envelhecer junto. Tem muitos casais que estão dentro dos lares, já pensando em separação, e Jesus está para o lado de fora, querendo entrar e quer resolver. Ele quer firmar essa aliança. Jovens em depressão, pensando em suicídio. Querido, eu na minha rua lá perto de casa, um amigo meu se matou.
pegou uma arma e te deu um tiro no ouvido. Ele se suicidou. Imagina, querido, quanto tempo Jesus ficou naquela porta batendo, querendo entrar para resolver aquela situação. E muitas das vezes a porta está fechada, não permite que o Senhor entre, manifeste a sua glória, manifesta, Senhor, aleluia, manifeste o seu poder para poder resolver essa situação. Pare e pense. Jesus está à porta, Ele está batendo, querendo entrar, somente para fazer morada. Louvado seja Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Isso significa que Ele está perto. Jesus está perto de você agora, neste momento. Jesus está perto da sua família nesse momento. Jesus está perto daquele drogado que está lá fora nesse momento. Jesus está perto do teu filho que se desviou da igreja. Ele está perto. E Ele bate, querido, suavemente. E Ele bate, querido, com amor. Ele bate querendo que o pecador que existe ali atenda ao seu chamado. E Ele está batendo o tempo todo porque Ele quer habitar dentro da sua casa. Ele quer habitar no seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe para quê? Como eu disse, Ele só quer simplesmente te abençoar. Ele só quer nos abençoar. Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele bate de várias formas. A primeira forma que Ele bate como Redentor. Louvado seja Deus. E quando Ele bate como Redentor, Ele bate para salvar. Ele bate no coração do homem para salvar, assim como Ele fez na minha vida. Assim como pelo lado de dentro estava tudo ruim, bagunçado, embaralhado, Jesus entrou e desembaralhou tudo. Já viu quando você pega uma linha de pipa, está tudo embaralhado, aquela monte de linha? Você tenta desenrolar aquilo e você não consegue. Tem vidas que estão enroladas, complicadas, e Jesus está ali querendo desenrolar. Há uma briga, se eu creio ou não, se eu deixo ou não, e Jesus está ali às portas querendo desembaralhar aquilo ali. Porque Ele está batendo para me salvar, simplesmente, como eu disse, Ele quer entrar, te abençoar. Para quê? Como Redentor, para poder te abençoar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Cristo, querido, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual você veio aqui nesta noite para adorar, para exaltá-lo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele veio, querido. Jesus, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Eu costumo dizer, uma das áreas que o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai se intrometer, é no livre-arbítrio de cada um. Eu não vejo no decorrer da Bíblia, pelo menos eu, que leio pouco, já li a Bíblia, porque eu fiz o curso, então eu tive que ler a Bíblia toda, para poder fazer o curso. Então, eu não vi na Bíblia Deus quebrando livre-arbítrio de alguém. E olha que Ele tem o poder para fazer, mas Ele respeita você. Ele respeita cada uma decisão de nós, de cada um de vocês. Ele está nos respeitando, cada um de nós. A Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele fala assim na parte B: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo aqui que não é, aleluia, Ele não obriga ninguém a recebê-lo. Ele não obriga ninguém aqui a recebê-lo. Se alguém pregou para você e obrigou você a aceitar Jesus, não é de Deus. Não é de Deus. Se o próprio Senhor não obriga,
ninguém aceitá-lo, porque ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Então, se alguém disse para você, você precisa aceitar Jesus, te botar na parede, está errado, não é de Deus. Não é de Deus. Olha o que a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Olha só, se eu creio, então não é por força. Se eu creio, eu já tenho a vida eterna. Se é pelo Espírito dele, então por que eu vou me meter em querer fazer algo que não está ao meu alcance somente pelo Espírito do Senhor? Está errado. Está errado. Ninguém me forçou a aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus porque eu creio. Deixei abrir a porta do meu coração para que ele entre. Louvado seja Deus. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se ele não obriga, mas se você já ouviu a palavra e se mantém rebelde em aceitar, sobre você tem a ira de Deus. O quê? Eu vou na igreja? Fazer o que na igreja? Rebelde. Ah, eu não quero esse folheto não. Ó, joguei fora. Rebelde. E o irmão, já vem aquele irmão lá pregar para mim, vou correr. Rebelde. A palavra está sendo ministrada. Ah, isso não é para mim não. Rebelde. Rebelde. E sobre ele está a ira de Deus. Aí você vê que muitas vidas não prolongam, muitas vidas não dão certo, não conseguem nada na vida. Você vê pessoas avançando e outras pessoas retrocedendo. Aí você fala assim, Deus não me ama. Não é isso. Deus não me ama. Mas sabe por que acontece isso na tua vida e na vida daqueles que permanecem rebeldes? É porque é casa rebelde, a ira de Deus está sobre você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Louvado seja Deus. Diz assim, e quando me torno uma casa rebelde, sabe o que acontece? Satanás entra. Brum! Satanás entra. Aconteceu na vida de Judas Iscariote. Jesus falou que você iria me trair, alguém ia me trair. Aí um servo perguntou, mas Senhor, quem vai te trair? Aquele que eu molhar o pão e enfiar na boca. Quando Jesus molhou o pão e enfiou na boca daquele homem, de Judas, Satanás entra, aleluia. Porque é casa rebelde. Ele entrou, irmão. E você vê o resultado. Casa rebelde. A palavra diz, louvado seja Deus, em Lucas 19, versículo 5, hoje me convém pousar em sua casa. Olha aí Jesus, batendo na porta da casa mais uma vez. Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, hoje, querido, essa mensagem aqui é para hoje. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus falou para Zaqueu. Olha só Jesus mais uma vez batendo na porta de um pecador. Hoje me convém hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu aqui, querido, que não conhece a história, Zaqueu era um cobrador de impostos, chefe de publicano. Aquele homem era rico, mas pobre de espírito. Sabe por que ele era pobre de espírito? Porque ele não tinha salvação. Aquele homem não tinha salvação. Ele tinha todo o dinheiro, ele não dependia de ninguém, não é assim? Muitas pessoas se comportam quando têm condições financeiras, tá trabalhando bem, começa a trabalhar, fazer as coisas, não preciso mais ir na igreja.
Não preciso mais de Jesus. Já conquistei minha faculdade, já conquistei tudo. Então eu não preciso. Pobre. Pobre de espírito. Ele não tinha salvação. Apocalipse 3,17 diz: você diz, sou rico. Olha só o que Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17, está aí, olha aí. Para quem se denomina que não dependente de ninguém. Zaqueu era assim. Zaqueu, com a sua riqueza, achava que ele era o super-homem. E Jesus bateu na casa daquele homem que se denominava super-homem. Jesus bate na porta de qualquer um, querido, independente da sua classe social. Independente da sua vida, Jesus está batendo lá todos os dias. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está batendo lá. Louvado seja Deus. Aí, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus só quer ter uma oportunidade para entrar, para fazer a diferença. Jesus só queria um pezinho lá dentro. Jesus só queria dar um passo. Quando ele completasse o outro, a obra já estava feita. Foi isso que aconteceu. Quando ele deu um passo para dentro da casa de Zaqueu, aleluia, a terra estremeceu lá dentro, o coração foi quebrantado. Quando ele botou o outro pé, a vida mudou, a casa dele mudou. Louvado seja Deus. Mas qual foi o resultado desta visita? Jesus entrou na casa dele. Mas qual foi o resultado? Louvado seja Deus, da visita. Zaqueu foi salvo. Querido, você já parou para pensar? Às vezes eu sou meio doido, eu penso em umas coisas meio doidas, né? Você já viu que em toda família Deus levanta um? Você já reparou? Eu tive nomeando lá a minha rua. Cara, na minha rua lá, cara, é uma benção. Mas em todas as casas Deus levantou um. Deus só precisa de um para mudar a história. Quer mudar a história da sua casa? Abre a porta do teu coração para tu ver. Porque quando Jesus entrou, o primeiro a ser salvo foi Zaqueu. O primeiro, pastor. O primeiro a ser salvo foi Zaqueu. E Jesus disse para ele, lá dentro da casa dele, hoje veio a salvação a esta casa. A decisão é sua. Quer mudar a história da sua casa? Abre o teu coração, abre as portas. Você tem o poder nas tuas mãos de abrir ou fechar. Tem uma história de um pintor que ele pintou fez um desenho muito bonito e tinha uma porta. Aí tem aquelas pessoas curiosas, né? Aí olhou assim, ficou analisando aquela porta, aquele desenho, um pouco bacana, tal. Aí o pintor olhou para o lado, né, e falou assim: que aquele homem está tanto cochichando ali, cochichando? Aí ele foi procurar saber, né, o artista, né, foi procurar saber. O que você está olhando ali para o desenho e está cochichando aí? Ele falou assim: não, porque aquele desenho está faltando uma coisa, você errou ali. Eu errei? Ele o que eu errei? Ele, porque esta porta não tem fechadura para o lado de fora. Aí ele falou assim: mas eu fiz isso de propósito, porque quem tem que abrir a porta é quem está para o lado de dentro. Quem tem o poder para abrir a porta é quem está para o lado de dentro. Então, tem fechaduras que só pelo de dentro que a porta vai se abrir. E essa porta, só quem vai abrir é você.
Só você que pode abrir essa porta. E ele diz: se alguém perdido, Zaqueu estava perdido, ouvir a minha voz. Jesus falou assim: Zaqueu! Zaqueu! E Zaqueu estava lá em cima da árvore, olhou, balançou na árvore, até quase caiu, né, da árvore. Por quê? Quando ele desceu da árvore, a primeira coisa que ele ouviu foi a voz de Jesus. Ele falou: se alguém ouvir a minha voz, se alguém, ele não está dizendo se A ou B, se alguém. A Bíblia fala que até os loucos não herdarão o caminho. O Evangelho, quando ele é ministrado, até os cegos, os mudos entendem. É algo extraordinário, é algo sobrenatural. Ninguém vai errar o caminho naquele grande dia, querido. Todo joelho vai se dobrar, todos os joelhos vai se dobrar diante da voz do Senhor. A vida não para por aqui. Estivemos aqui nesta noite, os pastores aqui orando. A Bíblia fala, quer dizer, Jesus também bate como médico. Ele bate também como médico. A Bíblia fala que ele é o médico dos médicos. Aleluia. Ele bate como médico. Louvado seja Deus. Sabe para quê? Para curar. Louvado seja Deus. Jesus está aqui hoje para curar. Ele está batendo em várias portas para curar. Tinha um homem que estava deitado numa cama. Aí o pastor foi lá visitar ele. O homem não queria aceitar nada. Estava lá enfermo. Ele foi lá para poder ministrar cura na vida daquele homem. Mas aquele homem rude, ex-cristão, ele não queria aceitar. Falou: não, não quero, não quero. Ele falou assim: então faz o seguinte, vai para o inferno. E deu as costas para ele. Quando ele falou assim, vai para o inferno, ele rapidinho: não, pastor, não vai embora não, eu quero. Volta aqui, pastor. É só falar que vai para o inferno, rapidinho as pessoas, né, se despertam. Ai, Jesus. Ele bate como médico para curar. Jesus também se interessa pela saúde dos enfermos. Você pensa que Jesus se esqueceu de você que está enfermo? Essa enfermidade minha não tem cura, mas ele está batendo para te curar. Louvado seja Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo. Quem já ouviu falar de Saulo? Saulo foi um homem perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, aprisionava os cristãos. Um belo dia, numa perseguição dessa, Saulo teve um encontro com o mestre, com Jesus. E quando Saulo encontrou com Jesus, ele caiu. E ele ficou cego fisicamente e ficou cego espiritualmente. Mas Jesus levantou um homem, chamado quem? Ananias. Vai lá e cura aquele homem. E Jesus, através daquele homem, curou Saulo da sua cegueira física e da sua cegueira espiritual. Tem pessoas que estão doentes fisicamente e doentes espiritualmente, porque o espírito, ele se identifica com Jesus. Não tem como eu estar enfermo e entender as coisas de Deus, porque somente curado espiritualmente eu vou entender as coisas de Deus. Então, Saulo precisava ser curado no seu espírito para poder ele entender as coisas de Deus. Porque se você estiver enfermo espiritualmente, você não vai entender as coisas de Deus. Você está perdendo tempo. Então pede a cura para o teu espírito. E quando Paulo entendeu que foi curado espiritualmente, nós passeamos na Bíblia
toda e várias igrejas que Paulo levantou. Aleluia. Deus está falando assim: olha, Nilton, eu quero curar pessoas espiritualmente para que a minha igreja avance, para que eu possa revelar a eles os meus tesouros. Jesus está disposto a revelar tesouros para cada um de nós. Mas nós temos que buscar a cura, tanto física, porque a Bíblia fala que o inimigo cegou a humanidade. Tem pessoas que ainda não conseguem ver aquilo que Jesus está fazendo. Os sinais estão aí se cumprindo. Cegos ainda. Quando dobrar seus joelhos, fala: Senhor, eu quero ver. Não foi isso que o cego falou? Senhor, eu quero ver. Mas aquele cego de Jericó, Jesus não ficou gritando para ele, não. Sabe por quê? De quê? Porque se você começar a gritar, você vai se desgastar. Jesus não queria se desgastar com aquele cego. Sabe o que Jesus fez? Vai lá, manda chamar ele para mim. Porque eu quero curar ele, o físico dele e o espiritual dele. Porque quem grita, pastor, está se desgastando. Jesus não vai fazer isso de jeito nenhum, se desgastar para chamar para você a Jesus. Louvado seja Deus. E Saulo foi curado da sua cegueira física e espiritual. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 8, 9, 17 e 18. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Ele faz uma pergunta: tem alguém aqui doente? Há entre vós alguém doente? Até mesmo na sua casa? Há entre vós alguém doente? Sabe por quê? Ele deu aos seus ministros poder. Quando eu falei que os pastores estão aqui, você, quando sair do seu lugar, vem com fé, porque sobre eles Deus deu poder para curar. Eu saí do meu lugar, vou até os ministros da casa do Senhor. Sobre eles, Jesus colocou poder para curar. Quando eles erguem as mãos sobre você, é como se Jesus estivesse colocando as mãos, e o poder dele está sobre a vida deles. Não faça pouco caso. Quando você sair do teu lugar, venha com fé, querido. Porque quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela tocou porque ela tinha fé. Jesus falou assim: olha, foi a tua fé que te curou. Então, quando você sair do teu lugar, venha com fé. Venha com fé. Louvado seja Deus. Ele diz, mais uma vez: se tem alguém doente ouvir a minha voz, ele vai curar. Tem alguém enfermo na minha casa, vem aqui receber e leva para a tua casa a benção. E ergue as suas mãos assim, olha, para curar. Cura com fé. Ministra com fé a cura. Louvado seja Deus. E ele bate também como mestre. Pastor, Jesus bate como mestre. Algo extraordinário, Jesus bate. Por que ele bate? Ele quer instruir a igreja. O objetivo de Jesus para bater na porta é para instruir você, para instruir a mim. Louvado seja Deus. Porque ele tem um colírio para ungir os olhos espirituais do induto. Só ele tem um colírio espiritual. Louvado seja Deus. Apocalipse 3,18, está lá, fala sobre esse colírio espiritual. E ele fala sobre esse colírio, e quando esse colírio entra na vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem doutor da lei. Ele não conhecia as coisas de Deus. Olha só. E quando Jesus ele chega com o colírio sobre a vida daquele homem, que Jesus unge os olhos espirituais com o colírio da verdade, a Bíblia vai dizer que nunca mais Nicodemos se afastou de Jesus.
E Jesus, irmão, Ele quer ungir, Ele quer te instruir. E quando eu recebo as instruções de Jesus, querido, eu vou com Ele até o final, porque eu sei que lá no final eu vou receber a coroa da vitória. Nem depois da morte de Jesus, Nicodemos deixou Ele. Ele continuou. Jesus quer hoje mudar vidas, mudar a história de muita gente nessa igreja. Louvado seja Deus. E Ele bate como rei também. Ele quer reinar. Quem é o rei do teu coração? Quem está reinando aí dentro? Louvado seja Deus. Jesus ou Satanás? Lá naquele evento do encontro de casais no sábado, quem estava lá, hein? Vocês observaram que tinha uma briga de jovens, mais de 10 jovens na rua? Quem observou? O pastor observou. Chegou depois. Quando eu e aquele casal saímos, que fomos até o carro, eu e minha esposa, mais um casal, briga mesmo, briga, tinha mais de uns 15 jovens, com garrafa, um querendo matar o outro. Quando nós saímos do encontro, nós paramos na esquina, o irmão olhou assim para aquele casal, falou assim: Nilton, Satanás está reinando ali, ó, naqueles corações. Eu estava aqui lendo, preparando a mensagem, falei: caramba, não foi que ela falou? Ele falou. E nós, como igreja, temos que se levantar para orar contra as ações de Satanás, porque ele está ali reinando naqueles corações. Satanás está matando, roubando e destruindo. Jovens indo para a cova. Tem mais jovens indo para a cova do que idosos. E aquela briga, uns com garrafa, a garota falando: eu vou matar, eu vou fazer, vou acontecer. Uma menina. Então quem está reinando? Jesus ou Satanás? Porque se Jesus estivesse ali, a história seria diferente. Existiria paz. A história seria mudada ali no meio daqueles jovens. Mas um irmão falou uma coisa que me chamou a atenção: a igreja tem que se levantar para orar contra as astutas ciladas do maligno, que ele veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Jesus aqui, irmão, ele não obriga ninguém a abrir a porta do coração para ele entrar. Apesar de ser rei dos reis e senhor dos senhores, o Deus que criou o céu e a terra, por mais que ele seja rei, ele não vai obrigar você a aceitar Jesus, aceitá-lo, abrir a porta do coração para ele. Olha, mas ele não é o rei, mas ele não vai te obrigar você a aceitá-lo. A Bíblia fala que no seu manto, Apocalipse 19:16 diz: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele deseja reinar na sua vida. Quem reina na tua vida, Satanás ou Jesus? Ele deseja reinar na sua casa, na sua família. Lá em casa, né, tinha um cachorro chamado Billy. Cara, como aquele cachorro era bem tratado lá em casa, não era, filho? Billy, lembra do Billy? Aquele cachorro era tremendo, cara. Aquele cachorro, ele tinha água fresca. Aquele cachorro tinha comidinha fresca. Olha, comprava ração, né? A minha esposa e a minha filha, sabe, pegava as cobertinhas dele, limpava. E aquele cachorro viveu quantos anos? 15 anos? 16 anos. Aquele cachorro tinha todo o tratamento.
Mas só que aquele cachorro, ele era muito arisco, né? Aquele cachorro, ele não poderia ver uma brecha. Se nós abríssemos o portão, ele visse uma brecha, ele escapulia. Ele, brum! Eu falei, caramba, já foi para a rua. Brum! Sabe o que isso significa? Que tem cristão assim, que não quer que Jesus reine na sua vida. Ele tem tudo na casa do Pai. Ele tem tudo, foi abençoado, está sendo abençoado, tratado, cuidado. Mas, brum, quer ir lá para fora comer as migalhas do mundo. Aquele cachorro, ele tinha toda a comida, a água, cobertor, tudo fresquinho dentro de casa. Mas ele fugia para comer porcaria lá no mundo. Quando ele voltava, eu voltava cheio de carrapicho, todo sujo. Eu tinha que pegar, minha esposa pegava, limpava ele tudinho. Botava aguinha para ele, botava cobertinha para ele, tudinho certinho. É assim, irmão. Tem muitos cristãos que não se permite que Jesus reina sobre a sua vida. Por isso que há muitos cristãos que estão afastados da casa do Senhor, comendo as porcarias do mundo, sabendo que na casa do Pai há fartura de alimento. Fujão. São os fujões da vida. Permita que Jesus reine na sua vida. Permita que Ele reine sobre a sua casa. Deixe o Rei da Glória entrar lá dentro, querido, e muda essa história, aleluia. Quando eu deixei que Jesus entrasse na minha vida, eu e minha casa foram salvos. Eu era uma casa rebelde, mas um dia Jesus entrou, eu abri a porta do meu coração, Ele mudou a história. Ele mudou a minha vida. Semana passada eu disse que hoje eu desfruto das bênçãos do Senhor. Eu falei lá no grupo que as bênçãos que Deus tem na minha vida não é para mim, é para abençoar o próximo. Você acha que o poder que Jesus te deu é para você? Não, é para você abençoar o próximo. Você acha que aquela música que a irmã cantou aqui é para ela? Não, é para abençoar a igreja. O talento que Deus te deu para abençoar o próximo. Deixa Deus reinar sobre a sua vida, louvado seja Deus. Deixa o Rei da Glória. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Abre o teu coração para o Rei Jesus entrar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Irmão, aqui é muito interessante, né? Diz que se você ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus aqui está dizendo que há muitas pessoas que ouvem e escutam e são ministradas, mas não conseguem abrir a porta do seu coração para que o Senhor entre, aleluia, e que se manifeste, para que Ele haja e opere milagres sobre a tua vida. Aí você me pergunta, quando foi que Jesus falou comigo? Através das mensagens, através das pregações, através dos folhetos, através dos louvores. Jesus tem falado. E as pessoas se trancam. Não abre a porta do coração para que Ele realize milagres, para que Ele realize a libertação. As pessoas estão se fechando para ouvir a voz do Senhor, louvado seja Deus. Muitas pessoas escutam a verdade, mas não conseguem abrir o coração para que a verdade seja praticada para a glória de Deus, seja manifestada em sua vida. Jesus quer manifestar a sua glória na vida de todos nós. Louvado seja Deus. Mas aqui o que me chama muito aqui, né, a atenção aqui, nessa mensagem, quando o Senhor aqui, Ele usa em dizer que estou à porta e bato,
Ele bate para que ele está chamando. Porque quem bate está chamando. Quem bate está chamando. E Jesus está por lá de fora. Ele está batendo todos os dias, te chamando. Louvado seja Deus. Te chamando. Sabe por que ele bate? Você poderia dar glória a Deus nesta noite. Ele bate porque cada um de vocês foi escolhido. Ele bate porque Ele te escolheu. Ele bate porque Ele escolheu a tua casa. Ele bate porque Ele escolheu a tua família para abençoar. Abre a porta do teu coração nesta noite. Porque Ele está batendo. Ele não vai cessar de bater. Ele está te chamando nesta noite. É Ele que está indo até a tua casa. E Ele que está dizendo: se você abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Deus quer ceiar contigo. Ele quer mudar a história da sua casa, da sua família. Deus não está indo em nossa casa para receber de nós uma comida que nós poderemos oferecer. Não. Jesus não está indo lá interessado em alguma coisa, não. De algo que você possa oferecer a Ele. Não, Ele não está indo lá interessado em você abrir a porta e oferecer alguma coisa a Ele. Não, Ele não está fazendo isso. Louvado seja Deus. Ele só quer que você abra. Ele não quer nada de você. Ele só quer que você abra a porta do seu coração para que Ele entre na sua vida, na sua casa. Louvado seja Deus. Afinal, é Ele que está nos chamando. Ele que está levando sobre a tua vida a provisão. Ele está indo lá para levar a provisão. Ele não quer nada de você. Se Ele falou que eu entrarei e cearei contigo, Ele está levando a provisão para a tua vida. Ele está cheio de bagagem para te abençoar. Louvado seja Deus. A provisão, a bênção. Ele está levando uma ceia para te servir. Louvado seja Deus. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, e você vai cear comigo, e eu contigo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus está dizendo nesta noite para você, querido: eu vou até a tua casa, porque eu já estou levando a provisão. Eu já estou levando o milagre. Eu estou levando os recursos. Eu estou levando, aleluia, a promessa para a sua casa. Jesus está levando a provisão para você nesta noite, aleluia. Ele está levando a promessa para a tua família. Louvado seja Deus. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. É Ele que está levando o milagre para dentro da sua casa. É só você abrir para Ele fazer o milagre. Louvado seja Deus. Ele está batendo para levar a provisão para o seu ministério. Quantos ministérios enterrados? Jesus está levando o ministério para lá. Jesus quer trazer você à vida de novo. Louvado seja Deus. Sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus está batendo e está dizendo essa noite: deixa eu entrar. Jesus está dizendo: deixa eu entrar. Jesus está implorando: deixa eu entrar na sua vida, na sua casa. Aleluia. Filha, filha, filho, deixa eu entrar. Louvado seja Deus. Ele está
está dizendo nesta noite, porque eu sou um Deus que transformo. Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que nos surpreende. Ele quer entrar, querido, e você vai se surpreender pela obra, pela transformação, porque Ele vai fazer na tua vida e na tua casa, aleluia. Ele quer mudar a tua história, aquela história de acusação que você não vale nada, aquela história de acusação que a tua família não presta para nada. Uma mulher, ela foi pega em adultério. Tem muitas pessoas que não abrem a porta do coração porque acham que o pecado dele não tem mais jeito. Meu pecado não tem mais jeito, eu faço isso, eu faço aquilo, já traí a minha mulher, já traí meu esposo, já fiz e aconteci, tirei cocaína, vendi, fiz o que fiz, eu acho que na minha vida não tem mais jeito. Tem pessoas hoje nos ouvindo dizendo isso, minha vida não tem mais jeito. Uma certa vez Jesus estava passando, uma multidão parou Jesus. Pararam Jesus e trouxeram uma mulher pega em adultério. E naquela época, quem era pega em adultério tinha uma condenação de apedrejamento. E jogaram aquela mulher diante de Jesus, tentando pegar Jesus. E quando Jesus recebeu aquela mulher, a primeira coisa que Jesus fez, pastor, foi sentar no chão e escrever com o dedo. Ninguém até hoje conseguiu identificar o que Jesus estava escrevendo. Talvez Jesus estava escrevendo os pecados daquela mulher. Aleluia. Na areia. Sabe por que Jesus escreveu os pecados daquela mulher na areia? Eu imagino É porque tudo aquilo que é feito na areia, o vento sopra e leva embora. Eu quero dizer para você que os teus pecados não serão lembrados por Jesus. Os teus pecados têm jeito, porque ele está sendo escrito com lápis. E com lápis todo mundo pode apagar. E Jesus está apagando os teus pecados. Quando você abre a porta do coração para Ele, Ele está apagando tudinho. E Jesus falou assim para aquela mulher: vai e não peques mais. Sabe por quê? Os pecados dela tinham sido apagados. Sabe por quê? Foi escrito na areia. O vento soprou e apagou. Os seus pecados têm jeito. Não se feche por causa dos seus pecados. Deixa Jesus entrar, que Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai dizer assim: ó, Ele vai e não peques mais. Só os condenadores que vão falar. Mas Jesus falou para eles assim: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo se saiu da presença de Jesus, porque todo mundo tinha pecado. Não condene o teu irmão, porque ele é digno de misericórdia. Porque um dia ele abriu a porta para Jesus. Jesus entrou, a vida dele mudou. Hoje, quantos pastores, quantos líderes nós temos aí que Jesus mudou a vida, aleluia, estão dando procedimento à obra do Senhor. Não deixe os seus pecados frustrar você, porque o diabo, ele tem artimanha. Ele fica dizendo assim: você não tem mais jeito, você não presta, você não vale nada. Mas a Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, vós sereis o quê? Sereis livre.
Quero dizer para você que você está sendo livre nesta noite. Quando você abrir o coração para Jesus, aceitar Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida, tu vai ver só como é que as coisas vão mudar. Assim como mudou a vida de Zaqueu, Ele vai mudar a sua história. Abre o teu coração para o Senhor. Louvado seja Deus. Ele está batendo para trazer a vitória sobre a tua vida. Amém? Que nesta noite você possa abrir o coração e deixar Jesus entrar. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você possa ficar de pé, já glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Senhor Deus, aí está a sua igreja, Pai. Eu não sei como está o coração dos teus filhos nesta noite. Oh Deus, como o Senhor chegou naquela tumba de Lázaro. O Senhor disse assim: tirai a pedra. Oh Deus, e quando aquela pedra saiu do caminho, o Senhor disse: Lázaro, saia para fora. Oh Senhor, se há alguma pedra impedindo, se há alguma barreira impedindo, Senhor, que ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que esse Lázaro que está aqui dentro saia para fora e tenha o fôlego de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, para que ele possa viver também o sobrenatural do Senhor, Pai. Para que ele seja curado tanto na sua cegueira física como na sua cegueira espiritual. Pai, entregamos essa igreja nas tuas mãos, o teu filho que está pela internet nesta noite, meu Senhor. Oh Deus, fale melhor no coração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ministra no coração, ministra a fé, ministra, Senhor Deus, a libertação, a comunhão, meu Senhor. Liberta o teu filho nesta noite, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Assim eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Você pode dar a maior salva de palmas para o Senhor, a maior que você puder nesta noite. Glorifica o Senhor, glorifica este Deus que já está aqui neste lugar. Glorifica. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Receba a cura, receba a libertação, aleluia, receba a vitória em nome de Jesus.